Aqui foi onde tudo começou, a chegada dos trilhos, a chegada das primeiras famílias, meu avô paterno, meu avô materno e a chegada do primo Araújo, atrás da seu grande amor Irati. Ele veio como alfaiate, se tornou escrivão federal e depois começou a pintar Irati em todos os seus recantos mais antigos do passado, que se deixou para a posteridade, para que nós tenhamos uma ideia de como era Irati no início da sua vida como cidade. O meu avô vinha com os trilhos da estrada de ferro, inaugurava a estação, construía a estação, aquela estaçãozinha antiga de Irati, foi construção do pai do meu pai, Raimundo Araújo Silva. E minha avó era telegrafista. Então eles vinham, treinavam o pessoal de telégrafo, o guarda-chave, o guarda-freio, e o trilho já estava mais na frente, eles iam para a próxima estação, montar a estação, treinar o pessoal, deixar pronto para quando os trilhos chegassem lá. E aí ele conheceu a minha mãe, Iratila, e se apaixonou, e fez as malas, meio escondido dos pais dele, né? E se mudou para Irati. Ele veio para cá ainda bem jovem e se estabeleceu aqui. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma ressalva, que ele estudou na Escola de Artífices, quando era bem mais jovem ainda, em Curitiba. E o diretor da Escola de Artífices era Pânfilo da Assunção, uma figura eminente no Paraná. E o curso que o meu pai estava fazendo com ele era de alfaiataria. E ele desenhava tão bem os modelos, naqueles tempos eram fraques, eram só roupas de festas, né? Eu acho que a arte foi vindo para o vô muito aos poucos, né? Quando ele veio para Irati e ele começou
a trabalhar e ser alfaiate, ter toda essa parte de desenhar as roupas do carnaval, né, acho que veio vindo aos poucos. E ele já veio artista, porque você ser um alfaiate também é fazer arte. Porque hoje ainda tem muitos equipamentos, mas antes era na tesoura. Era uma forma bem mais artesanal, né? Então ele fazia ternos, e você pensa, uma pessoa para poder fazer aqueles ternos bem desenhados, que era da cultura da época, as pessoas usavam muito paletó, né, toda aquela indumentária, ele deveria ter um conhecimento, né, para fazer os cortes, né, um conhecimento elevado. Então ele abriu essa alfaiataria e começou a trabalhar com isso. E eles tinham, do lado da estação, no mesmo lado, não do outro lado da rua, tinha um edifício de madeira que era o Hotel Veiga, que era de uns parentes do meu pai. Então ali era onde normalmente os viajantes vinham, paravam para depois visitar a cidade. E meu pai montou uma alfaiataria bem perto lá da estação. Por alguns tempos ele ficou ali fazendo os ternos da grande sociedade iratiense. Naquela época eram todos coronéis e pessoas assim de elevadíssima cultura. Mesmo aqueles etnias que vieram de fora também gostavam de trajes mais apurados. Então ele fazia toda a roupa desse pessoal. E com isso se tornou muito conhecido o Irati, inclusive na parte do futebol, que ele já jogava futebol antes em outras localidades que ele passou, e aqui chegando ele foi logo procurar um time para se apresentar, e o Irati era um dos poucos na época, se não o único aqui de Irati. Em 14, quando o Irati estava por fazer 100 anos, eu lembrei de personagens e comecei, por minha conta mesmo, comecei a fuçar as atas do Irati Esporte Clube e dos personagens assim que eu lembro que dos comentários que esse aqui jogou no Irati, jogou no Irati, veio a história do primo que tinha jogado. Eu falei, o primo também jogou? Aí veio toda aquela ligação do passado, que o Irati tinha sido fundado ali no que era a Farmácia Apolo, propriedade do seu Antônio Xavier da Silveira, que também foi o cara que primeiro trouxe uma bola para Irati, o cara que primeiro trouxe o jogo de camisa para Irati, e que tinham ali na Quintino Bocaiúva, que hoje é Carlos Tons, onde seria hoje a congregação mariana aqui em Irati, ali eles tinham o campo de Irati ali atrás. Então eles jogavam ali. Mas eu falei, mas como é que vocês iam jogar lá? O campo era aberto? Como é que era, primo? Conta um pouco desse momento. Falou, não, a gente trocava de roupa nos fundos da farmácia ali do Antônio, e daí o time inteiro ia a pezinho, porque não era longe, nós íamos pelos carreiros, e ia lá no campinho jogar. E jogávamos, e foi o primeiro campo do Irati. Eu falei, puxa, que legal. E como é que era? Falei, era um campinho de várzea, como você imagina que seja, a gente jogava ali e tal. Tinha um joguinho daí, já não só o chutão para cima, mas um treino aqui, e o pessoal olhava aquele magrinho, ele era bem magro, e perguntavam, quem é aquele magrinho? E quem é aquele? É o primo do Lotário. O Lotário era o filho do dono do Hotel Veiga, Lotário Veiga, que era primo dele.
Então aí todo mundo começou a chamar ele de primo. E até o final da vida dele, vamos dizer, 80% das pessoas conheciam como primo, não como Dário Araújo. Pegou e depois, quando vocês queriam lembrar dele, ou queriam fazer... Não, esse é o primo, esse é o primo. E ficou primo, e ficou primo, e o primo ficou como um dos apelidos mais... Para nós aqui, se você falar, Dário, quem é o Dário? Mas você falou, não, o primo Araújo. Ah, o primo Araújo, é diferente, né? Então, e ficou, é o que pega. Zé, comente sobre essa questão do primo Araújo da Revolução de 24, coluna Prestes. Bem, como eu já havia falado, como meu pai estudou em uma escola em Joinville, de estrutura alemã, ele tinha uma certa, como eu também já falei, uma certa simpatia pela etnia alemã. E os primos dele aqui, que eram mais 2 primos que foram juntos, e foram mais o José Leite, pai do nosso amigo o Leitão, que nós chamávamos, foram em 5. Eles se inscreveram em Curitiba para acompanhar a coluna Prestes. Mas na hora que eles foram se apresentar, o quartel mudou de conceito e foi perseguir a coluna Prestes. Então, como eles já estavam alistados, já estavam lá, eles tiveram que ir atrás. E fizeram aquele percurso que a coluna Prestes percorreu desde aqui do Paraná até lá em cima, no Roraima, mais de 2, 3 mil quilômetros eles rodaram. E essa facção do Exército em Curitiba foi atrás deles. E eles iam a pé, de trem, e muitas vezes, a maior parte das vezes, para eles entrarem nos campos, nos matos, era tudo a pé, era uma infantaria. A infantaria anda a pé de poeira. E ele falou que eles foram até o Mato Grosso, perseguindo a coluna, tudo. Eles guerrearam em São Paulo de tirar paralelepípedo, fazer trincheiras de paralelepípedo, assim, frente a frente. Tiveram tiroteios, entreveros em São Paulo. Então, aconteceram muitas coisas. E ele não entrava em detalhe do que acontecia, assim, de mortes ou alguma coisa, mas ele contava das perseguições e do medo que eles sentiam, porque afinal de contas ele era muito jovem ainda, né? Daí faleceu 2 primos deles e mais um outro colega, e só voltou ele e o José Leite para Irati vivos. E ele tem, assim, me contava e tinha essa lembrança, assim, um pouco com carinho, com alegria de ter ido e ter feito um trabalho para o Brasil, e também com tristeza de ter perdido os amigos dele. Zeca, agora entrando mais na parte do desenho e da pintura do teu pai, você consegue, assim, fazer um panorama para mim agora? Certo, eu acho que tudo começou em função do cinema. Porque no cinema, como já foi mencionado, ele era um prédio de madeira, e meu pai começou a frequentar o cinema e via que vinham fotografias, assim, naquele tempo, de máquinas muito obsoletas, e quadrinhos que eram postos na frente do cinema, em uns painéisinhos assim, para dizer as cenas do filme e chamar a atenção de quem queria assistir. E meu pai, então, já conhecendo o seu João Vasilevski, se propôs para ele de pintar aquelas fotografias pequenas em tamanho grande, desenhar e pintar em cores bem arrojadas, para colocar em cima, nos lados, para então a atenção ser maior ainda. Então, com certeza, a amizade do primo Araújo com o João foi por conta disso, né? 2 pessoas que estavam trabalhando com a arte. Então, eu acredito que eles tiveram contato. E o meu bisavô acabou conhecendo a arte, o João Vasilevski acabou conhecendo a arte do primo Araújo e acabou convidando ele. Ele precisava atrair o público para o cinema, que era um cinema de madeira de 2 andares no início. O público estava conhecendo aquela arte, encantava, mas ele queria trazer mais pessoas para assistir.
Então o Primo Araújo fazia esses cartazes do cinema, esses quadros. Então ele assistia o filme lá em preto e branco no início e daí reproduzia aquilo com cor para atrair o público. Então, a partir daí, a amizade dos dois, que permaneceu até a época do falecimento dos dois. E o seu João, nossa, achou aquilo espetacular. E disse, não, então veja quanto é que você vai querer para fazer isso aí. Ele disse, não, eu vou fazer porque eu gosto de vir no cinema, gosto. Até que o seu João convenceu ele que se não queria receber em dinheiro, então recebia em pães da padaria, que o Vasilés tinha, também era de madeira ali do lado, 10 pães por dia, e deu 2 permanentes de cinema para ele, porque naquele tempo os filmes passavam a semana toda o mesmo filme. Então, como minha madrasta, recém-casada com meu pai nessa época, não gostava de vir no cinema, eu fiquei com uma permanente e fiquei quase dono do cinema. Eu chegava ali, o seu João, às vezes o Herculano Pipoqueiro, que era o auxiliar dele, ficava na portaria, eu ia entrando. E quando queria atravessar da Rua 15 para lá, para a casa do meu pai, que era na Coronel Grácia, bem atrás, onde era o cinema, eu atravessava por dentro do cinema. Só para mostrar para os amigos. Eu sou... E quando tinha o filme, os filmes para matinês, né, que eram chamados para gurizada, eu era o primeiro a entrar, porque eles deixavam eu ficar na primeira da fila, corria para pegar o primeiro lugar da primeira fila, bem no meio da fila. Era o lugar que dava a honra para aquele moleque que chegasse antes lá. Ele trocava os cartazes por ingressos e por pão, né? Então, o artista, ele gosta de compartilhar. Existe até a parábola, né, dos talentos. Você tem um talento, você vai compartilhar, você vai aumentar esse talento ou você vai enterrar. Quem recebe um talento tem essa responsabilidade de compartilhar. Então você pensa, 2 jovens visionários, um com essa atmosfera da arte, um com a pintura, com as obras, né, com esse conhecimento, e o outro com esse amor para trazer a arte, trazer o social, trazer os filmes e desenvolver. Ambos tinham um senso de progresso muito elevado, eu acredito, sim. É a arte. Então, o Machado de Assis, ele tem uma frase que eu acho fabulosa, que ele diz o seguinte: o interno não aceita tintas, né? Ou seja, o interno não vai se alimentar dessa materialidade que a gente está falando, mas de uma outra coisa, né? Então, a arte, quando ela é pensada junto com esse progresso, é tudo que a gente precisa ter. Aqui a gente expressa assim o progresso de Irati já desde a década de 20, né, trazido numa única imagem. Você vê o empreendimento do seu João Vasileschi aqui no cinema, as obras expressas ali com o trabalho artístico do Primo Araújo e da família Zerpelon, o primeiro automóvel estacionado à frente. Essa é emblemática, é uma fotografia emblemática do nosso sonho de Irati de progresso. É uma fotografia que mostra uma Irati que, por conta da venda da madeira, de toda a indústria da madeira, ela começa a se destacar, né? E esse fato tem uma relevância muito grande no sentido do próprio Primo permanecer talvez na cidade, se a gente contar, né? Porque para uma pessoa com a cabeça dele ficar presa a uma cidade que talvez fosse estagnada, pequena cidade no interior e tal, mas ele vê essa cidade que está evoluindo. Então ele percebe e ele não está tão distante também, por mais que viajar para Curitiba, Ponta Grossa naquele momento era muito uma loucura, mas o trem levava, né? E no sentido de que ele está vendo que as coisas estão vindo, então ele está ali relacionando com isso, né? Que lindo que é você poder acompanhar o progresso de uma cidade aliada à arte, né? Então, quando você coloca esses 3 objetos, vamos dizer assim, icônicos, de um lado o cinema, do outro um cartaz projetando e fazendo propaganda do filme que vai acontecer e um automóvel. Que era
o recanto social mais influente da cidade de Irati. E uma tarde, um dia, tinha uma reunião da maçonaria de nível estadual e veio o presidente do Paraná, que era o Manuel Ribas, não era governador, era presidente do Paraná. Manuel Ribas, que era maçom também, e na cerimônia que teve de abertura, eles sentaram assim, distantes, 2, 3 poltronas, cadeiras naquele tempo. Esta aqui foi uma reunião realizada no Cine Teatro Central com a presença do Manuel Ribas. Do lado direito dele está o Dr. Alcides Pereira Júnior. E do outro lado, eu não sei se não é o Moisés de Oliveira, que era da área da Justiça e que foi prefeito de Irati. Aqui existem outras pessoas, alguns eu conheço, outros eu não sei identificar. Mas aqui está o Gomercindo Esculápio, que foi o fundador da imprensa de Irati. E aqui está o João de Matos Pessoa, que foi uma pessoa que foi provedor do hospital durante muitos e muitos anos. E autoridades, mais autoridades da época. Manuel Ribas e Getúlio Vargas, as duas fotografias que estão lá em cima do palco, ornamentadas. E nessa ocasião, o Manuel Ribas talvez propôs uma união da comunidade para que ele trouxesse obras significativas para a cidade, como água e esgoto e algumas outras obras que ele desenvolveu em Irati, mas ele propôs que houvesse uma união política para que isso pudesse acontecer. No período Vargas, né, Manuel Ribas foi um interventor federal que mudou a história do Paraná. Então, ali, ele, olhando o Manuel Ribas, arrumou um pedacinho de papel e fez uma caricatura do Manuel Ribas. E passou para um amigo dele, que era amigo do outro, e que era amigo do Manuel Ribas, e eles entregaram para o Manuel Ribas a caricatura do Manuel Ribas. Terminou a cerimônia, ele pediu para chamar o desenhista, né? E disse, ele pôs o Primo lá, o nome, né? Primo, eu estou precisando de um coletor federal aqui em Irati. Você aceita ser coletor federal? Era nível federal. Ele ficou assim, era alfaiate e tal, e assumiu e ficou quase 40 anos como coletor federal e até atendia a região toda de outras coletorias federais, dando orientações. Pois é, eu com o Primo Araújo, o contato maior quase que eu tive com ele, quando eu trabalhava aqui na oficina, naquela época tinha que pagar imposto, né, federal, e o Primo Araújo era o coletor federal em Irati, né? Então eu tinha, volta e meia eu ia lá conversar com ele sobre imposto, sobre uma coisa e outra, tinha que recolher 2 vezes por ano, tinha que pagar imposto. Mês de março e setembro, cada 6 meses, né? Então a gente conversava, mas pouco a pouco o contato que eu tive com ele, sabe? Eu ficava muito admirado com aquilo, né? Eu me sentia constrangido de conversar com ele, sabe? Eu só admirava o trabalho dele, mas assim, eu achava que ele era muito superior, né? Achava que ele não ia querer conversar comigo. Quem via ele assim, fechado, sempre fechado, assim, profissionalmente lá na coletoria. Inclusive na coletoria tinha um dizer assim na coisa, ninguém se escusa da lei dizendo ignorá-la. Porque não venha me dizer que você não sabe. Mas vai levar pau mesmo. Então é isso. Ele era muito assim, enérgico no que ele fazia, muito sério mesmo. Tá? Então ele tinha orgulho daquilo, de ser aquilo. Tanto é aquilo que eu falei, não se escuse da lei dizendo ignorá-la. Não venha me conversar aqui que não tem. Entendeu? Então ele já, quando o cara chegava lá assim, ou ele explicava, ou desconversava já qualquer coisa. Não tem esse negócio, seu primo podia fazer um acerto, não. O negócio é
ali, ele era na bucha mesmo, não tinha, ele era muito, muito sério, sabe, assim, o jeito dele, assim, uma pessoa, assim, muito séria em todos os sentidos. Ele não, enquanto ele foi coletor federal, ele não tinha ateliê, ele fazia uma mesa de dentro da casa, ele fazia as coisas assim, ou lá no fundo tinha um quartinho que ele usava, porque todo coletor federal naquela época não tinha uma sala para montar a coletoria, ele tinha que montar a coletoria na casa dele. Recebia daí um aluguel, recebia tudo, mas tinha que ser na casa dele. Então a casa dele é ali, aquela casa última ali, que é na Rua Coronel Grácia, aquela parte da frente, que hoje a Claudete usa como ateliê de artes, era a coletoria federal, depois que se transformou em um ateliê. E tem aquela passagem, né, que eu morava em Guarapuava, e surgiu no Brasil o isopor. O isopor foi a coisa assim, talvez mais impressionante que veio para o Brasil, assim, de curiosidades. O que chama atenção nos quadros do seu primo é o altorrelevo, porque você olha ele, dependendo do ângulo que você olha, ele tem sombra, ele se projeta para fora da moldura, ele faz uma coisa enigmática. Então isso é uma coisa que você olhava aquilo e não entendia direito até chegar bem perto do quadro e ver que ele era, bem dizer, em 3D, né? Foi os primórdios do 3D. O olhador das telas do primo Araújo tem essa sensação. É como se algo da tela quisesse ficar com você. Você vai para casa com a impressão de que você tem um pedaço, né, da tela para você. Eu diria que essa característica me encantou, essa textura na obra do primo Araújo. Ela é toda pensada, né? Porque o primo Araújo, ele fazia um esboço, né? E ele tinha essa questão da tridimensionalidade, né? Mas era muito rica em detalhes. E os tons que ele usava também nas paisagens, geralmente eram os mesmos. Então ele tinha uma paleta de cor que era sempre utilizada, né? Então ele tinha aquelas cores que eram as cores preferidas dele. E o trabalho dele é rico em detalhes. Esse relevo que ele fazia e que dava essa dimensão de quase um 3D aí, é fantástico. E realmente dá uma dimensão diferente para o quadro. É muito diferente de você ver o quadro com a pintura em óleo, né? É uma técnica nova e ele desenvolveu isso, né? Então, talvez é uma questão, inclusive, que as academias, no sentido dos cursos que trabalham propriamente pintura, né? Talvez teriam que explorar, ver, analisar melhor essas obras dele, até para ver o valor que ele tem, né? Nem as escolas de samba do Rio, ninguém ainda tinha usado o isopor como obra de arte. Ele começou a esculpir algumas cenas iratienses, criando um relevo e emoldurando depois, que foi assim a sensação de toda uma época. E essa aqui é uma imagem de um espaço aí do interior, um casario de colonos, onde nós vemos aquilo que mais representa Irati aqui, que são os pinheiros. Ele adorava fazer os pinheiros. E as águas, vocês podem olhar, a água tem o reflexo, tem as ondazinhas aqui, as vacas tomando um pouquinho de água, as casas com roupinhas nas janelas. Então ele tentava reproduzir detalhes por detalhes e então pegava a copa do pinheiro, ele ia esculpindo, cortando, tirando um pouquinho de isopor até criar um volume que representava essa copa do pinheiro. E a perspectiva que ele criava uma perspectiva que a pessoa olha, parece que ela está dentro da obra. Então, com certeza, o primo Araújo ele ia nessas paisagens e pintava o lago, uma casa próxima a outra, uma coisa que remete até os faxinais. A gente tem essa questão dos faxinais aqui em Irati, que é interessante você pesquisar. Eu acredito que o primo via isso e interpretava, e através do seu sentimento, das suas reflexões, ele então traduzia isso nos quadros dele. E a gente pode fazer sim essa ponte dos quadros dele, dessa visão que ele coloca nos quadros, com o que a gente vê nos faxinais talvez ainda hoje.
né? Talvez naquele momento havia muitos faxinais aqui na região, né? Muitas das comunidades da nossa região aqui, que ainda, não só Irati, mas toda a região de Irati, tinham faxinais, né? E o faxinal com aquela característica de ter um espaço de mata onde os animais viviam solto. Então, e o que hoje ainda onde a gente consegue ver esses faxinais, ainda isso se mantém em alguns locais, né? Então dá para fazer uma relação dessa paisagem que ele via com as paisagens que a gente consegue encontrar ainda. Essa era a arquitetura do passado de Irati. Casas de madeira, com sotão, com área. Os lambriquins, olha aquele enfeite embaixo do telhado, eram os lambriquins. Purungo pendurado na área, o balaústre aqui da área e asinha do corrimão da área, os lambriquins aqui embaixo, que os poloneses usavam para lembrar a neve caindo lá na Europa, da onde eles vieram. Tudo isso aqui nos leva a lembrar que nós temos uma vida de campo suave, alegre e bastante saudável. Nós temos aqui toda uma estrutura de vegetais, temos animais soltos, livremente pastando, árvores, olha aqui cavalos, patos. Temos aqui um exemplo do que a natureza pode fazer, não só pelo ser humano, mas também pelos animais. As nuvens, tudo isso me faz acreditar que o homem do campo é feliz e gosta daquele espaço que ele ocupa. Essa é a paisagem que o meu pai, o Primo Araújo, mais usava em seus temas de quadros, de esculturas, as casas antigas, casas com áreas, as paisagens com grama, cavalos e principalmente os nobres pinheiros, como aparecem aqui ao fundo, pinheiros altíssimos, com troncos avantajados, aquelas árvores que ficavam por baixo dos pinheiros para dar um pouco de sombra para quem quisesse fazer um piquenique. Isso aqui é a paisagem ideal para o meu pai na época que ele pintava e levava para todas as pessoas que gostavam dos quadros dele a ideia de sossego, de tranquilidade, de uma vida ao ar do campo, ao ar que nos traz assim aquela liberdade de respiração e de vida. A bem da verdade é o seguinte: todo prefeito, quando recebia uma visita ilustre, alguma autoridade, uma coisa assim que significasse alguma coisa para o município, sempre tinha que dar uma regalia, era uma lembrança. E nada mais havia do que mais típico iratiense do que uma arte de um iratiense, que era uma arte na época exclusiva. Ninguém ouvia falar dessa arte do isopor. Inclusive a própria prefeitura comprava quadros para dar para todos os políticos que vinham visitar Irati. Eram prefeitos, eram governadores, vinham para Irati e recebiam como presente um quadro do Primo Araújo. E lembro que muitos juízes que passaram por aqui, na hora de ir embora, ganhavam um quadro. Ou era o prefeito que ia lá na casa do vô e encomendava um quadro para entregar para os juízes, ou eram os funcionários do fórum que iam e pediam e compravam um quadro para presentear. Também era muito comum a cidade, com orgulho, apresentar um quadro do nosso artista. Quando eles abriam aquele quadro, era um momento glorioso. Nossa, mas o que é isso? Que beleza! Essa imagem, como é que é feita em alto relevo? Que material que é usado aqui? Aí eles já queriam se inteirar, né, da metodologia, onde que ele aprendeu. Claro que foi um dom dele, né?
E saíam encantados. Deus me livre se não levassem daí o quadro com cuidado e guardar, inclusive, né? Guardado, né? Eles saíam muito satisfeitos. Era um presentaço, não é nem um presentão, é um presentaço. Então, esses presentes eram dados para... Então veio embaixador da Holanda aqui, quando fizeram a Latisul, foi dado um presente para ele da região aqui, assim, aqueles quadros que ele fazia da vida nossa caipira, araucária, aquele casebre, aquele fogãozinho. Então, eu presenciei isso daí, né? E as pessoas ficavam muito admiradas com essa arte, porque não conheciam, né? Aliás, eu até nem sei quantos artistas no mundo existem que exploraram esse tipo de arte. A obra que mais me impressionou, não só a minha, toda a população de Irati, talvez de outros locais, de outras localidades até bem distantes de Irati, era a Santa Ceia. A Santa Ceia era um quadro, o maior quadro que ele sempre produzia, cerca de 2,5 metros por 1,80 m, com todos os apóstolos, Cristo e aquele jantar que eles estavam fazendo, exposto sobre a mesa, e as cores assim das vestes atraíam o olhar de cada pessoa que tinha oportunidade de apreciar a Santa Ceia. E essa Santa Ceia, acredito que ela esteja em um número mais ou menos que ele tenha produzido mais de 20, 25 Santas Ceias, porque era um dos quadros mais encomendados. Inclusive com a passagem de um bispo por aqui, por Irati, ele tomou contato com a Santa Ceia, fez a compra e levou para o Vaticano, para o Papa, e está lá até hoje, se não me engano. Ele fez muitas Santas Ceias. Existem várias Santas Ceias, de várias maneiras que ele fez, maior, menor, o Judas, Cossaco das 30 moedas. Então, ele tinha esse lado, pelo menos ele conhecia a religião para fazer isso, né? Então, ele deveria ter alguma fé e ele deveria ser devoto, mas assim, ele não expressava na pessoa dele para as pessoas, mas pela obra você já pode imaginar. As Santas Ceias do Primo Araújo são um primor, né? Então ele tinha toda essa liberdade poética de poder trabalhar, então ele fazia composição, ele misturava uma obra que ele já tinha feito anteriormente com outra, né? Então, e ele fazia mais de uma réplica, né? Então ele criava um quadro e depois ele fazia mais de uma obra. Nunca fica igual, né? Não era idêntica, mas tinha a mesma estrutura. E às vezes ele também pegava um pedaço de uma obra, um pedaço de outra obra e fazia uma outra obra. Então as Santas Ceias do Primo Araújo eram dessa forma, né? Então tinha todo esse cuidado com a anatomia, com a questão da estrutura da obra, né? E consequentemente com a finalização, com a pintura. Ele contava que tinha esses quadros fora e principalmente onde estava no Vaticano, nos anos 50, 60, né? Então eu não me recordo qual era o Papa que estava lá no Vaticano, mas eu tenho certeza absoluta e sei, né, que um desses quadros está lá, bem como em outros lugares do país. Eu sei que na França tem, na Espanha, na Inglaterra, né, são em diversos locais que a gente sabe que esses quadros estão, e é alguma coisa de um iratiense, né, nato, que fez tudo um trabalho desse, que hoje dá para pensar, e eu acho que jamais alguém faria nos tempos de hoje algum trabalho desse em isopor, com canivete. Eu lembro como é que ele trabalhava, eu fui ver um dia, eu vi ele trabalhando, eu queria ver como é que ele fazia isso, mas a paciência, ele fazia talvez uma pessoa, ele não fazia num dia, ele levava diversos dias para fazer os recortes. Era assim uma coisa que a gente não tem nada que a gente pudesse, que eu tivesse gravado na época, não tinha. Ou seja, ele era um mago do espaço delimitado de um quadro, né? Mas dentro desse espaço delimitado de um quadro, é como se esse espaço concreto, não é,
tivesse embriagado por uma canção e também dançasse. Então é um quadro que, óbvio, eu não conheci esse tempo glorioso de Irati, né? Eu adoraria ter conhecido essa sociedade tão visceral. A pintura a óleo dele é magnífica, tem detalhes, tem expressividade, você se encanta, você olha a feição das pessoas, com aquela naturalidade, o corpo bem desenhado, né? Igual eu falei do quadro do baile de gala, né? Realmente é uma obra extraordinária, né? Tem que ter um zelo pelaquela obra que eu acredito que é a maior em tamanho da obra, né? Não vi nada parecido. E nada com aquela a ênfase que tem, né? Porque o pessoal está dançando mesmo. Você nota o vestido das senhoras com o balanço do vento, né? Aparecendo o movimento na foto, né? E o primo tinha isso, ele retratava, ele trazia para fora a fotografia. Então, aquele quadro é fantástico. Então, isso ficou. Está o acervo aqui e é um retrato de época que você, quando você começa a usar, a impressão que você tem é que ele te dá vida, que você mergulha, inclusive, no quadro, porque ele é um retrato da expressão de uma sociedade que era feliz, que participava, né, que tinha os seus momentos de reuniões. Lá naquele quadro nós vemos pessoas jovens e pessoas não tão jovens assim, né? Então era bonito de ver essa união, né, das faixas etárias, né? A elegância das damas, né? A elegância dos cavalheiros, né? A questão não só da roupa, como até do porte das pessoas no quadro, né? Então o Primo Araújo conseguiu no baile de gala, assim, retratar assim com muita perfeição uma fase muito bonita também dos iratienses. Era um momento ímpar. Você sabia que quando ia acontecer isso era meses de preparo para as meninas, era as reservas antecipadas e tal. Então, esse quadro retrata uma época, mas como eu falei, é uma situação que hoje você olha para esse quadro e a impressão é que você está nele, ou que você está lá dançando, porque ele expressa o momento de maior alegria que a pessoa tinha quando ia num baile desse. Ou seja, estar dançando, estar ao som da música. Esse quadro é uma relíquia que foi doado para o Clube do Comércio e esteve uma temporada aqui na Casa da Cultura, não me lembro se numa dessas paredes aqui, porque meu pai doou para o Clube do Comércio logo que ele foi aceito como sócio, logo no começo da sociedade. Então, em um dos bailes, ele talvez mentalmente gravou a cena, porque o primeiro casal que tem na frente é ele dançando com uma mulher. Só que ele não me contou se era minha mãe Iratila ou se alguma personagem que ele criou ali naquele momento. Então, e todos os outros, alguns eu já não reconheço mais, alguns eu ainda conheço, que estão nas galerias, estão sentados nas mesas ou estão dançando, são pessoas de Irati. Semenege, tinha os juízes que eram daqui, ele tentou reproduzir uma cena de um baile do Clube do Comércio com os personagens do Clube do Comércio, que se tornou um ícone. É um quadro grande, enorme, muito bem pintado, colorido, que quem olha fica assim, com um quadro de época, né? As roupas, as damas de vestido longo, aqueles enfeites na cabeça e tal. É sensacional.
O seu Primo Araújo foi uma figura ilustre aqui da cidade. Desde que eu era criança, eu sempre ouvia falar da arte dele, dos quadros dele, tudo. Então, ele para mim era uma pessoa que ele era um artista. Na minha opinião, ele foi o artista 3D do século passado. Foi uma pessoa muito importante e predominante na parte artística da cidade de Irati. E o que temos hoje de lembranças da nossa Irati do passado, as casas das tabuinhas, as ruas de terra, aquela pequena vila que surgia. Então a gente pode legar para as próximas gerações um conhecimento que o Primo Araújo, com a sua arte, com a sua sensibilidade, fez um trabalho para Irati. O Primo Araújo, na minha concepção, foi o maior artista que Irati teve em se tratando de artes plásticas até hoje. Se fosse hoje, eu tenho certeza que ele seria uma pessoa muito celebrada, porque o trabalho dele, ele é atemporal. Não existe uma situação de você falar assim, não, mas esse trabalho foi importante lá atrás. Não. O trabalho dele, a qualidade do trabalho dele é uma situação atemporal. Realmente é impressionante o nível das produções do Primo Araújo. Então, nessa seara dos grandes ícones culturais de Irati, a referência que eu ouvi, que eu aprendi a escutar, é que ele era um paradigma nas artes plásticas, né? Eu não conheço outro assim que faça o que ele fez. Conheci dezenas de quadros dele, tudo. Mas ele gostava muito do que fazia. Isso ele gostava, tanto na coletoria como profissionalmente ali no ateliê dele, sabe? Mas era simples, assim, não era aqueles artistas, assim, sabe? De barba, não, ele era seu primo, sabe? Chegava lá, estava com os canivetinhos dele lá, tudo olhando lá e tal. Seu Primo, uma pessoa extraordinária, conheci ele há mais ou menos 60 anos atrás. Ele ainda como coletor federal, numa casinha de madeira. Então, para mim, falar de Primo Araújo é uma satisfação muito grande. Primo Araújo foi um exemplo, lembro muito dele como artista, trabalhador, não tinha muito acesso à obra dele enquanto ele estava fazendo, né? Mas ele sempre foi alguém que nos deu muito orgulho. Ele é único, porque ele trabalhava com desenho, trabalhava com pintura, com xilogravura, né? Então ele fez um trabalho, na época dele ele foi muito importante, inclusive, porque ele colaborava, né, com até o jornal, né? Então, no tempo dele as coisas eram muito diferentes do que são agora com a tecnologia, né? Então era tudo um trabalho muito artesanal. Ele não morreu, né? Porque o que fica é a obra do artista. E a obra dele está mais viva do que nunca. Se você levar para uma escola os quadros que ele fez antigos, para as crianças elas vão se encantar. Porque quem que não gosta de conhecer o seu espaço de uso, de viver, o seu espaço de fala? Olha que a Irati é. Aí ver os quadros, ele pegando os tipos, né, das pessoas, o gaúcho, o caboclo, como ele fazia, a santa, pegando o sacro, né, como é a Santa Ceia. Então, e tantos outros quadros, o que você encomendasse. As imagens que ele registrou de memória, e então a gente pode dizer que ele foi um memorialista da imagem, né, da imagem estática. E os desenhos dele trazem informações que corroboram as informações que estão aqui nesses documentos. Então, quando ele desenha a estrada de ferro, quando ele desenha um baile, quando ele desenha uma rua específica da cidade, isso tudo existiu e existiu na memória dele e ele transferiu para o papel, e essas informações podem ser corroboradas com esses documentos que estão aqui, né? Os documentos que a prefeitura produziu ao longo dos anos. Então, ele foi uma pessoa, um sonhador, mas sonhava a cidade que o recebeu e onde ele viveu tanto tempo, teve os filhos e tudo mais, trabalhou. Mas que dedicou toda a vida dele a Irati, ele trabalhou como funcionário público e ele sempre teve esse dom para a arte, mas ele priorizou mais isso
a partir da aposentadoria, mas ele sempre teve esse dom. E produziu muitas obras, pode ser que muitas pessoas talvez até não conheçam, mas ele é uma pessoa que marcou a história de Irati. E é significativo o que ele fez em relação à história de Irati. Uma cidade se faz de homens e mulheres de caráter ilibado, justos e de iniciativa. Temos o privilégio de ter tido na nossa amada Irati toda a criatividade do senhor Dário Araújo, artista completo. Além de seus célebres quadros, pinturas, trabalho em isopor, fazia seus próprios ternos e produzia muitas outras habilidades únicas. A arte de Dário Araújo transparecia nos tratos humanos que ele destinava a todos, sem exceção. Com esses valores no horizonte, só temos a agradecer e louvar a sorte de termos tido impresso nos andaimes cívicos da nossa amada Irati, esse fino trato de sensibilidade que permeava tudo o que ele fazia. A nós resta agradecer e celebrar para sempre esta figura iratiense eterna e formadora do que há de melhor na humanidade. Viva o imortal artista e grande personalidade Dário Araújo.